Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Rodrigues, a sua caçadora de crimes. Se tu é novo por aqui, seja bem-vindo. Gosta de casos criminais antigos, histórias policiais e maquiagem, ou de um ou de outro? Já te inscreve por aqui, ativa o sininho das notificações e deixa aquele seu super like, que é muito importante aqui pro vídeo. Gente, batemos os 1.500 inscritos e eu tô muito feliz com isso. Muito, muito, muito obrigada a todos vocês que estão chegando, chamando os amigos, compartilhando. Gente, eu tava muito eufórica pra trazer esse caso pra vocês. Eu confesso pra vocês que eu sou fã de Bonnie e Clyde. É sério, gente, eu sou muito fã. Tipo, muito, muito fã mesmo. Então, eu queria muito trazer esse caso. Eu tava estudando bastante. Eu pulei uma semana, vocês sabem, eu falei lá no. Acho que falei no Instagram, não sei. Se tu não me segue lá no Instagram, faz o favor de me seguir lá no Instagram. O link tá aqui embaixo também, na descrição do vídeo pra vocês. Então, vocês sabem do problema, né? Que tem aqui na minha rua, que eu só vou me livrar o dia que eu conseguir ir embora. Então, por favor, gente, eu preciso monetizar o canal. Ai, compartilha mais ainda esse vídeo com os teus amigos, esse canal com os teus amigos, com a tua família e vamos lá. Ai, como eu falo pra caramba, Ana, cala a boca um pouco. Então, vamos pro caso de hoje, Bonnie e Clyde. Ai, my gosh. Vamos lá, vinheta. Vai ser meio difícil hoje conseguir me maquiar e falar desse caso, porque eu já falei que eu sou fã. Já falei, né? A Bonnie, gente. A Bonnie Parker nasceu em 1910, lá numa cidadezinha chamada Ravenna, ou Rowena, no Texas. Ela nasceu numa família bem pobre. Ela, a mãe e o seu pai e 2 irmãos. Quando o pai dela morreu, a mãe decidiu então ir morar com a avó das crianças em Dallas, para ver se eles conseguiam uma vida melhor, porque estava numa situação bem difícil. Eles tinham uma vida assim bem pobre. Mesmo com essa pobreza toda e situações ruins da vida, a Bonnie era uma excelente aluna de inglês e de redação. Ela ia muito bem no colégio, escrevia muito bem, ela até venceu um concurso de literatura da Liga do Condado ali da escola dela de Dallas. E na adolescência ela conseguiu emprego escrevendo introdução de discursos políticos. Olha só, bem legal, né? Só que com quase 16 anos de idade, ela largou a escola e se casou com um rapaz chamado Roy Thornton, que era assim, tipo um bandidinho, sabe? Ele era bem bandidinho, então ele vivia sumindo e aparecendo, sumindo e aparecendo, até que um dia ele pegou uma pena de 5 anos de cadeia e eles nem se viram mais. Então a Bonnie começou a trabalhar de garçonete em um café. A Bonnie era bem baixinha, ela tinha 1,5 m de altura, só 41 quilos, tinha os cabelos louros avermelhados e ela tinha sardinhas. E o sonho dela era ser uma atriz de Hollywood. Gente, ela era uma bonequinha, ela é muito fofa, né? Já o Clyde nasceu em 24 de março de 1909, em uma região rural do Texas, em uma família de fazendeiros bem pobres. Ele tinha 6 irmãos e como a situação estava muito, muito ruim, ele e a família dele se mudaram para cidade grande também, para tentar melhorar as coisas ali, melhorar de vida, né? Eu vou cortar aqui porque o dia que eu conseguir falar e fazer delineador ao mesmo tempo, vão soar as trombetas do apocalipse. O Clyde então se mudou com a sua família para Dallas também, para melhorar a situação, enfim, pobreza geral para todo lado, né, gente? Só que as coisas também não deram muito certo para eles e a família ficou morando 6 meses na carroça que eles tinham vindo lá da fazenda que eles moravam, né? Então, nossa, que chato. Só que o Clyde ia muito bem na escola e ele sonhava em ser músico.
tanto que ele aprendeu a tocar violão e saxofone. Só que ele começou a se envolver com a polícia ainda muito cedo. O primeiro crime que ele cometeu foi o seguinte: ele alugou um carro quando tinha 17 anos porque ele queria visitar a sua namorada em outra cidade e ele queria impressionar os pais da namorada. Só que ele alugou o carro e ele não devolveu na hora. Tipo, alugou por tantas horas, mas ele não devolveu. Então a polícia foi lá e o prendeu. Primeiro caso dele. O segundo caso eu achei bem engraçado. Ele e seu irmão Buck foram presos porque entraram em uma propriedade privada, encheram um carro de perus e foram embora. Daí a polícia pegou eles e os prendeu e devolveu os perus. Não rolou peru assado naquela noite. Então, em janeiro de 1930, ele e a Bonnie acabaram se conhecendo porque foram visitar um amigo que eles tinham em comum. Eles se apaixonaram imediatamente, sabe? Rolou aquele tchan. Quem assistiu Hotel Transilvânia sabe, né? Rolou o tchan. Rolou o tchan. Então, eles se apaixonaram e ficaram juntos, só que o romance deles não durou muita coisa não, porque o Clyde tinha como seu crime preferido roubar e furtar carros. Ele ficava, na verdade, alternando entre 1927 e 1929 entre empregos, roubos e furtos de automóveis. Então, ele foi pego e foi parar na Easton Prison Farm, que é uma prisão que tinha fama de ser muito rígida, porque fazia os prisioneiros trabalharem horas e mais horas e mais horas para pagarem a sua pena. Então o negócio lá era bem ruim. Fora isso, ele sofria diversos abusos, né? Ele sofria abusos. Tinha um preso lá que mandava cartões do Dia dos Namorados para ele sem ele querer, se é que vocês me entendem. Então, um dia, cansado desses abusos, ele pegou um cano de chumbo e acabou matando esse cara. E um cara que tava lá, um outro preso, assumiu esse BO pra ele porque ele já tinha pegado uma prisão perpétua. Então, pra ele, tanto faz, tanto fez, né? Eu tô na perpétua mesmo, então que se dane. Só que o Clyde começou a ficar bem apreensivo. Ele ficou achando que ele seria descoberto pelos outros presos, que ele tinha assassinado aquele cara. E também ele queria sair daquela prisão, ser transferido para uma prisão que fosse um pouco mais light, né? Não tão pesada assim. Então ele forjou um acidente. Ele decepou com um machado o seu dedão do pé e a metade do outro dedo para não ter mais que trabalhar. Cortar um dedo para não ter que trabalhar nunca mais. Me lembrou alguém? Então ele ficou sem poder usar sapatos e sem poder caminhar por muito tempo. Só que ele fez isso meio que em vão, porque 6 dias depois ele saiu da cadeia porque a sua mãe tinha feito uma petição para isso. Então, assim que o Clyde saiu da cadeia, em 1932, ele correu atrás da Bonnie, só que ela estava namorando outro cara chamado Tom, eu acho. Só que quando ela viu o Clyde, ela mandou o Tom passear na hora. Vaza, some. Porque ela era apaixonada pelo Clyde, encantada por ele, pela vida de crimes que ele levava. E ela queria participar disso. Então, eles ficaram juntos de novo. O Clyde queria montar uma gangue, mas ele não queria ser rico como falam nos filmes, enfim, música sobre ele, não. Ele queria montar uma gangue que ficou conhecida como a Gangue do Barrel, para se vingar do sistema carcerário dos Estados Unidos e de todos os abusos que ele tinha passado na prisão americana. Tipo, o cara apronta todas, né? E ainda quer ir pra cadeia achando que é colônia de férias. Ele ia adorar o Brasil, né? Ia ter churrasco, celular com internet e ainda visita íntima. Além de cadeia motel. Só o Brasil mesmo. Só o Brasil. Então ele se juntou com um cara chamado Ralph Fultz e começou ali a Gangue do Barrel.
foram chegando outros integrantes, né? E eles foram roubando armas e munições. Eles conseguiam roubar arsenais da guarda nacional. Então, assim, eles tinham armas enormes e que conseguiam até mesmo furar blindagens, porque o sonho do Clyde era invadir a Easton Prison Farm. Mas, enquanto isso, eles estavam cometendo crimes, porque eles estavam na Grande Depressão, vivendo a época da Grande Depressão. Enfim, era muito difícil para as pessoas, tipo, nos filmes aparecem eles assaltando bancos e como se eles tivessem ganhado muito dinheiro com isso. Gente, eles chegavam a ganhar... O máximo que eles ganharam foi $80 em um roubo a banco. Então, não era muita coisa. O que eles mais assaltavam era postos de gasolina rurais, lojas de conveniência, barzinhos, lojinhas, essas coisas, sabe? Então, não é muita coisa assim como os filmes. Os filmes glamorizaram muito, sabe? Romantizaram demais. Se eles tivessem assaltado um banco e tivessem ficado ricos, eles não precisariam assaltar mais, né? Enfim. Em 5 de abril de 1932, o Clyde e outros comparsas assaltaram uma pequena loja e eles acabaram matando o dono dessa loja. Já no dia 15, eles assaltaram, ou melhor, eles tentaram assaltar uma loja de ferragens, só que não deu muito certo e a polícia acabou cercando a gangue, só que uma parte conseguiu fugir. O engraçado é que o Clyde se mandou e deixou a Bonnie para trás com um dos seus comparsas, então a Bonnie foi presa. No mesmo mês, o Clyde e seus comparsas estavam bêbados num carro e o xerife acabou se aproximando e eles se apavoraram assim e acabaram dando 7 tiros no xerife e o mataram. O subxerife se aproximou para ver o que estava acontecendo, para ajudar ali na cena do crime, e foi alvejado por uma espingarda e foi morto ali também. Então foram os primeiros homens da lei mortos pela gangue do Barrow. A Bonnie saiu da cadeia no dia 17 de junho e então o Clyde decidiu que eles iriam se esconder numa casa da tia da Bonnie no Novo México. Só que a tia da Bonnie achou meio estranha aquela movimentação toda, aquele monte de gente aparecendo ali do nada, e acabou chamando a polícia. Quando o subxerife chegou, ele foi feito de refém. Eles pegaram o subxerife e levaram ele refém por vários quilômetros e o libertaram perto de uma cidade chamada San Antônio. No final de novembro daquele ano, Clyde e seus parceiros acabaram assaltando um banco. No dia 6 de janeiro de 1933, a Bonnie, o Clyde e um integrante da gangue chamado Jones acabaram assassinando o subxerife de uma cidade numa emboscada que na verdade era para outro bandido. Então, olha o BO que eles pegaram para eles, né? A gangue era muito conhecida por algo clássico. Eles só roubavam carros Ford motor V8. O Clyde era apaixonado pelos motores V8 porque eles simplesmente deixavam todos os carros da polícia para trás. Inclusive, um mês antes do seu final, o Clyde escreveu uma carta para o dono, o Henry Ford, Henry Ford, elogiando os carros, dizendo que os automóveis eram demais e que era o carro que ele mais gostava de roubar. Enfim, imagina a cara dele lendo isso, né? Então, na primavera de 1933, o Buck, o irmão mais velho do Clyde, saiu da cadeia e ele foi admitido, digamos assim, na família. E a sua esposa Blanche também. Então, andava a gangue toda com motores V8 por todo o centro-oeste ali dos Estados Unidos, aterrorizando, né? Tocando o terror em todo mundo e tal. Então, no dia 13 de abril, a gangue decidiu que iria alugar uma casa em Joplin, no Missouri, para eles darem uma descansada, enfim.
né, tirarem umas férias. Só que a polícia acabou descobrindo que eles estavam ali e foram lá investigar e houve um intenso tiroteio. Infelizmente, vários policiais acabaram mortos, mas o pessoal da gangue conseguiu fugir totalmente inteiros dessa vez. Mas eles deixaram muitas coisas para trás, incluindo dinheiro, joias e armas. E uma coisa muito especial, a fama. Além de um caderno de poesias da Bonnie, tinha uma câmera fotográfica com o filme ainda não revelado, que são essas fotos que estão por todo lugar hoje, que vocês conhecem e que foi amplamente divulgada pela mídia. Então, assim, acabou a paz da galera da gangue do Barrel, porque não tinha câmeras de segurança, então eles podiam tocar o terror em todos os lugares, assaltando aqui, assaltando ali. Mataram muitas pessoas, mataram 9 policiais, mataram muitos civis. E assim, eles não eram reconhecidos, né? Eles podiam se hospedar em hotéis, podiam, sei lá, almoçar em restaurantes, essas coisas. Tinha todo um glamour por ali, né? Só que acabou tudo isso, em todo lugar que eles iam, eles eram reconhecidos, então eles viraram praticamente nômades, eles tinham que estar o tempo todo na estrada, assaltando e na estrada, assaltando e na estrada, assaltando e na estrada, de novo. Na noite de 10 de junho, Clyde estava dirigindo à noite em alta velocidade com os faróis apagados por uma rodovia rural do Texas e ele perdeu o controle do carro, que caiu dentro de um rio seco. O carro começou a pegar fogo, ele conseguiu sair, mas o Jones, que estava junto, só que o Clyde quebrou o nariz, né? E a Bonnie ficou presa dentro do carro e o ácido da bateria caiu em cima da perna dela. Ela se machucou muito e com a ajuda de alguns fazendeiros eles conseguiram tirar a Bonnie de dentro do carro. Ela acabou ficando seriamente, digamos, ferida, para não dizer aleijada, né? Ela acabava sendo carregada pelo Clyde muitas vezes ou ela pulava porque não dava mais para ela caminhar com aquele ferimento. Nessa época, os Estados Unidos estavam na era conhecida como a Era dos Grandes Inimigos Públicos, que eram os gangsters, né? O Al Capone, Bonnie Clyde, Dillinger. E a polícia estava tomando uma coça, mas uma coça de todos eles. Sério. Eles estavam apanhando feio. Então, como a polícia estava tomando uma coça feia dos gangsters, o governo resolveu que era hora deles serem bem treinados e ganharem um armamento bom, um armamento de verdade. No dia 20 de julho, a gangue do Barrel conseguiu alugar um chalé e a polícia descobriu que eles estariam lá e houve um grande tiroteio. Como que esse povo saía de tanto tiroteio ileso é uma coisa assim que não dá para entender. Só que sim, dessa vez alguém saiu machucado. Agora, com maior poder de fogo, com melhor treinamento, 3 integrantes da gangue acabaram machucados, acabaram feridos. O Buck, o irmão mais velho do Clyde, acabou ferido na cabeça e durante a fuga, a Blanche, a esposa dele, acabou praticamente cega de um olho por causa do estilhaço de uma bala que atingiu o vidro do carro. Então o vidro entrou no olho dela e ela praticamente ficou cego. Então o povo correu, né? Foi se esconder. 4 dias depois, eles estavam em um parque de diversões abandonados em Oklahoma e eles estavam chamando a atenção porque mesmo ali tentando se esconder, o Buck andava para lá e para cá com faixas ensanguentadas na cabeça. O Clyde ia à farmácia toda hora comprar medicamentos e bandagens para o olho da Blanche, para a perna da Bonnie. Então acabou chamando a atenção da polícia e lá foi a polícia de novo e dessa vez houve um confronto enorme. O Buck foi atingido nas costas e dessa vez ele não conseguiu fugir. Sua esposa, a Blanche, acabou presa, não quis abandonar o marido e só sobrou a Bonnie e o Clyde. O Clyde saiu carregando a Bonnie e os dois fugiram. Então, como eles estavam sozinhos, eles precisavam arrumar uma nova gangue. Então, eles decidiram colocar em prática aquele plano antigo de vingança do Clyde.
Então, em janeiro de 1934, a Bonnie e o Clyde atacaram a Easton Prison Farm e conseguiram libertar 5 prisioneiros. Um deles acabou matando um policial. Então, essa era a nova gangue deles, né? Só que, assim, o diretor do sistema carcerário, Lee Simons, estava louco de raiva, ele estava dando pulinhos pelo seu escritório lá, louco de raiva, ele queria acabar com o Clyde, ele odiava o Clyde, ele não queria saber do Clyde vivo, sabe? Ele estava morto de ódio. Então, o que ele resolveu fazer? Já que a polícia não dava conta, mesmo a polícia com todas as armas novas, com todo o treinamento novo, eles decidiram que iriam chamar ajuda. Então, chamaram um cara que era casca grossa, texano, sabe? Faca na bota, sangue no zóio. Um cara de 50 anos, aposentado, de 1,80 m, que fazia parte de uma divisão chamada Texas Rangers, que era uma divisão que foi banida por um tempo porque eles não eram policiais bonzinhos, eles não agiam como policiais bonzinhos. Eles iam lá e faziam tudo do jeito deles. E era isso que o Lee Simons queria. Queria o fim da Bonnie, do Clyde e de toda a gangue. Esse cara era um especialista em caçar bandidos chamado Frank Hammer. Então, ele juntou ali a sua equipe e começou a rastrear os passos da gangue do Barrel. Em abril de 1934, o Clyde e seus parceiros acabaram matando uma dupla de patrulheiros rodoviários e um deles estava prestes a se casar. No funeral desse rapaz, né, desse patrulheiro que estava prestes a se casar, a namorada dele apareceu com um vestido de noiva. Então aquilo comoveu demais a opinião pública, porque Bonnie e Clyde, eles eram adorados, toda a gangue do Barrel eram adorados, todos os gangsters eram adorados porque eles eram tidos como uma espécie de resistência contra o governo opressor que estava acabando com eles, que eles não tinham nada, enfim. Daí o povo ficou meio que dividido por causa desse episódio, porque ficaram com dó, né, da menina lá e tal, acabaram com um amor ali, um casamento, né. 5 dias depois, eles acabaram matando outro policial e sequestraram um chefe de polícia por vários quilômetros e libertaram ele bem longe. E a Bonnie fez um pedido muito especial. Ela disse que era para ele falar para todo mundo que naquela foto que ela aparecia com um charuto era só uma brincadeira, que ela não fumava charutos, que ela só fumava cigarros da marca Camel, que era a sua preferida. Só que assim, a tão poderosa gangue do Barrel, com seus carros motor V8 que deixavam a polícia para trás, assaltavam bancos, inclusive assaltaram 15 bancos mais de uma vez, inclusive o mesmo banco mais de uma vez. Tinha um calcanhar de Aquiles, eles eram muito apegados à família. E não era só a família da Bonnie ou a família do Clyde, era a família da gangue inteira. Então eles iam visitar frequentemente os membros da família. Frank Hammer, que estava então desde janeiro rastreando os passos da gangue do Barrel, conseguiu chegar na família de um dos membros da gangue, chamado Harry, e conseguiram convencer a família do cara que iriam limpar o nome dele, iam tirar toda a ficha criminal que ele tinha, todo o envolvimento dele, se ele entregasse a Bonnie e o Clyde. Então foi isso que eles fizeram, né? Os policiais, os Rangers e mais uns policiais da Louisiana armaram um cerco em uma estrada rural no dia 23 de maio. Eles pegaram um caminhão do pai do Henry, tiraram algumas peças e deixaram como se ele estivesse ali precisando de ajuda. Às 9h15 da manhã apareceu o carro da Bonnie e do Clyde chegando e os policiais estavam lá escondidos. E quando eles estavam se aproximando, o Clyde viu ali o carro e ele desacelerou, mas antes que o carro parasse, os policiais pularam do meio do mato e descarregaram as armas, assim, com todo o ódio do mundo, porque eles estavam com muita raiva por tudo que eles aprontaram, pelos policiais que eles haviam matado, por tudo que eles haviam feito, e o carro foi acertado por mais de 150 balas de projéteis diferentes. O Clyde morreu
com um tiro na cabeça na hora. Tem relatos que diz que a Bonnie estava comendo, ela vinha comendo um sanduíche, o Clyde estava descalço, eles estavam ali bem à vontade, e que quando ela viu que o Clyde tinha morrido, ela começou a gritar muito, então o Frank Hammer se aproximou do carro e descarregou a sua metralhadora nela. Depois ele disse, entre aspas, eu detesto estourar a cabeça de uma mulher, ainda mais se ela estiver sentada. Mas naquele caso, era ela ou nós. Essa estrada era meio vazia, mas o som dos tiros acabou atraindo muita gente e logo o local virou um circo. Várias pessoas queriam ver o que estava acontecendo, ver se era mesmo o final daquela dupla famosa, né, Bonnie e Clyde. Teve um cara doido que queria levar a orelha do Clyde, ver se pode, né? Os policiais tocaram ele, mandaram ele embora, mas uma mulher conseguiu levar um pedaço do vestido ensanguentado da Bonnie. Um caminhão então veio e transportou o carro com os corpos ainda dentro até uma cidade ali da Louisiana para fazerem o funeral. O curioso é que a mãe do Clyde tinha falado para ele alguns dias antes que ela não ia comprar 2 lápides, porque o Buck já tinha morrido durante a cirurgia, né, da retirada da bala. E ela disse que não compraria 2 lápides porque ela sabia que o Clyde ia morrer em breve. E o que ele respondeu? Que ele sabia disso e que ele queria que fosse escrito morto, porém não esquecido. E é o que tá lá na lápide dele até hoje. Os funerais foram como funerais de estrelas de cinema. No funeral da Bonnie compareceram 20 mil pessoas e no do Clyde 15 mil pessoas. Então esse foi o final, o triste final, e talvez merecido pelo tanto que eles aprontaram, tanto de pessoas que eles mataram, né? Do Romeu e da Julieta do crime. O carro, um V8 verde escuro, que eles haviam roubado, foi devolvido ao seu dono original, que revendeu o carro sem nem mexer nele, e hoje ele está em exposição numa cidade a 40 quilômetros de Las Vegas, lá num cassino. Tá lá, dá pra você ver e tudo. Eu quero muito ir pra Las Vegas um dia. Um dia eu vou pra lá. Tem vários filmes, pelo que eu vi, que não deram muita fé pro filme, mas ele acabou arrasando, que é um filme chamado, dos anos 60, chamado Bonnie e Clyde, uma rajada de balas, que assim rendeu milhões e milhões de dólares. A Netflix fez recentemente também um filme sobre o casal, e tem um também que é muito interessante, que é Estrada Sem Lei, que conta a história dos policiais, dos Rangers, que estavam perseguindo a Bonnie e o Clyde. Então, essa é a história deles, pessoal. Eu gosto muito dessa dupla, mesmo que sejam criminosos, enfim, sou doida, talvez. Somos todos doidos. Enfim, pessoal, esse foi o caso de hoje. Muito obrigada por estarem aqui. Estamos perto dos 2.000 inscritos, falta 500 só. Mas estamos perto e eu estou muito feliz. Obrigada pela sua companhia. Eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo, se cuidem, assistam a outros vídeos aqui do canal, tá? Que vocês sabem que ajuda bastante. E não esqueçam de compartilhar. Um beijo. Tchau.